Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Pronto, agora vamos começar rapidinho, gente. 8 de maio de 2020, para terminar o livro 3, tá? E vocês ficarem mais tranquilinhos aí esse final de semana, tá bom? Lá na página 118, nós vamos falar um pouquinho sobre geometria, sobre plano, reta e ponto, tá bom? O que é ponto? Olha só. Colocaram a data na página 118? Colocaram? Então vamos, ó. Elementos primitivos da geometria. Medir é algo tão antigo quanto a necessidade de se contar objetos. Afinal, desde que o ser humano passou a construir objetos, verificou-se a necessidade de medir, de estudar formas, né? Lá no Antigo Egito, por exemplo, havia pessoas específicas para medir. Então, assim, por exemplo, quando o rio Nilo ele transbordava e ele voltava, né? Ele transbordava, aí as medidas iam toda por água abaixo. Aí na hora que o rio voltava para o seu curso, tinha que medir tudo de novo, fazer a medição toda de novo, né? Então, olha só, tá vendo aí, ó, eles, né? Aí tem a época da cheia e a época da vazante. Então, quando vem a época da cheia, o que vai acontecer, né? Eles iam lá e esperavam ela baixar. Quando baixava, aí, né, eles iam lá, media tudo de novo. E essa terra que ficava, né, quando a água ia embora, ela tinha nutrientes bons, né, eram férteis, tá? Aí lá na página 119, tá mostrando aí para vocês, ó. Tá mostrando o que é geometria. Ó, por exemplo, geometria. Estão vendo aí? Geometria. Geo significa terra, tá? Geo é terra. Aí, metria é a medida. Então, o que é estudar geometria? É você estudar a medida da terra, a medida dos espaços, dos lugares, né? Que tem no nosso planeta, que tem na Terra, que tem no nosso ambiente, tá bom? Então, olha só. O estudo de geometria baseia-se em 3 elementos: ponto, reta e plano, tá? Então, vamos ver aí. Olha só, aí tá mostrando na página 119, né, ponto. Então, olha só, os elementos ponto, reta e plano são ideias que podem ser representadas de diversas formas. Por exemplo, o importante é a gente ter uma noção. Então, olha só, todas as vezes que eu vou fazer um ponto, tá? Ponto, ele tem que ser representado por uma letra. E essa letra tem que ser maiúscula, tá? Por exemplo, ponto A. Eu tenho aqui o ponto A. Eu tenho aqui o ponto B. Ponto C. Ponto D. Ponto E. Tá vendo? Então, isso aí são pontos, tá? Então, olha só. Lá embaixo do desenho, na página 119, tá mostrando aí, ó. O importante é imaginar o ponto sem dimensões. O ponto, ele não tem comprimento, ele não tem reta, ele não tem largura, ele não tem espessura. É simplesmente um ponto. Só isso, tá? Em geometria, damos ao nome de pontos usando uma letra maiúscula do nosso alfabeto, como a tia mostrou para vocês. Tá vendo? Esse alfabeto aqui é o alfabeto latino, tá bom? Então, geometria. Geo, terra. Metria, medida. É você trabalhar, estudar as medidas da terra, as medidas do ambiente. Tá bom? Então, nós temos 3 pontos principais aí da geometria, que é o ponto, a reta e o plano. Aí, lá na página 120, está mostrando o seguinte, que a reta ela pode ser representada de diversas maneiras, tá? Por uma linha bem esticada, pega uma corda, estica, é uma linha, né? É uma reta. Vocês sabem o que é uma reta, né? Então, grifa no segundo parágrafo. A reta é ilimitada nos 2 sentidos, ou seja, ela não tem fim. O que é uma reta? Uma reta é isso aqui, ó. Ela não tem fim, tá vendo? Não tem fim. Não tem início, não tem fim, é uma reta. Ela é ilimitada, ela vai sempre, tá? Como não é possível representar uma reta inteira em um pedaço de papel, representamos uma parte dela. Ó, não tem como eu pegar aqui e representar, né? Porque ela não tem fim. Então, não tem como eu pegar a reta,
né? E não tem, que ela não tem fim. Então, como é que eu represento? Dessa forma. Então, todas as vezes que vocês verem isso aqui, tá mostrando o quê? Tá mostrando que é uma reta que não tem fim, tá? Então, olha só, a reta é unidimensional. O que quer dizer? Que ela tem apenas uma dimensão, que ela tem o comprimento. Grifa isso também, tá? Lembre-se de que os objetos, como um fio de arame, apenas representam aí uma ideia de reta, né? Isso aqui, ó, é uma ideia de reta. Tá vendo? É uma ideia de reta. Tá vendo? Quando eu pego um elástico, é uma ideia de reta. Isso aqui é uma ideia de reta, né? Ela não tem fim, tá bom? Então, vocês estão vendo aí, ó, o uso das flechas nas extremidades para indicar a ideia é infinito, é optativo, né? Então, ó, tá vendo? Eu coloco essa setinha para mostrar que é uma reta que não tem fim, tá? E geralmente ela é aí, ó, representada, tá vendo? Por uma letra do alfabeto, uma letra minúscula, como vocês estão vendo aí, tá? O que que é plano? Olha só, lá na parte do plano tá assim, olha, quando representamos os pontos, as retas ou uma figura qualquer, nós o fazemos na superfície de uma folha de caderno, um livro, uma lousa, um papel. Esse espaço onde ocorre a representação nos dá a ideia de um plano. Esse quadro aqui, ele é plano, tá vendo? Ele não tem nada ondulado, ele é plano, tá? Por exemplo, o livro, ele é plano, tá vendo? É plano, reto, plano, tá vendo? Então, olha só, o plano também é ilimitado, não tem limite, tá? Em todas as direções, por isso é possível desenhar o modo de falar, um plano inteiro. Por exemplo, esse quadro aqui, ele é plano, tá? Representamos apenas uma parte dele e nomeamos os planos com letras do alfabeto grego. Então, quais são essas letras que a gente coloca? Tem aí o A, que é o alfa, o B aí, ó, de beta, o Y de gama e tem outras também. Esses aqui geralmente são os mais usados, tá bom? Então, vocês viram o que é o pontinho, que a gente já fez o pontinho, representado, né, pela letra maiúscula do alfabeto, né? Vocês viram o que são retas, que não tem fim, são ilimitadas, né? Geralmente representado por uma letra minúscula. E viram também o que é plano, não é isso? Depois eu quero que vocês dêem uma estudada antes de fazer as atividades. Aí vocês vão fazer as páginas 121, tá? A 122 e a 123, tá bom? Beijo pra vocês.